Começa agora a edição local do Jornal da Manhã, com as principais notícias e informações de Jaboticabal e região. Jornal da Manhã. Sete horas, 3 minutos, bom dia. Está no ar o Jornal da Manhã, edição local pela Jovem Pan Jaboticabal. Hoje é terça-feira, 20 de maio de 2025. Se comemora hoje o Dia Nacional do Pedagogo, o Dia do Técnico em Enfermagem. O santo do dia é São Belarmino. Vamos às manchetes desta terça-feira aqui na Jovem Pan. Violência doméstica em Jaboticabal. Homem é preso por agredir esposa. Morre o empresário do ramo da construção, José Carlos Artoni. Secretário de Saúde fala sobre vacinação da gripe em Jaboticabal. As informações policiais de Jaboticabal e região com Adriano Perroni. Tudo isso e muito mais agora no Jornal da Manhã. Só tá começando. 7h04, bom dia. Como vai o tempo e a temperatura? Nesta terça-feira, dia 20, o tempo segue estável e não há previsão de chuva em nenhum dos municípios pertencentes ao estado de São Paulo. No decorrer do dia, o sol aparece entre algumas nuvens no céu e conduz à elevação dos termômetros. Na parte da tarde, o calor ganha força em todo o território paulista, na medida em que a umidade relativa do ar sofre queda significativa. Atenção maior para cidades localizadas entre o interior e o leste do estado, incluindo a capital paulista, onde os índices devem atingir níveis críticos durante as horas mais quentes, impulsionando a ocorrência de focos de queimada. A terça-feira contará com máximas de 30 graus e mínima de 16 graus na capital paulista. Em Botucatu, a máxima será de 28 graus e mínima de 16 graus. Em Franca, máxima de 27 graus e mínima de 14 graus. Já para a região de Pirassununga, máxima de 29 graus e mínima de 15 graus. Siga a Defesa Civil nas principais redes sociais usando o @Defesa Civil SP. São 7 horas e 5 minutos, 7h05. Esse é o Jornal da Manhã. Estamos ao vivo também pelas redes sociais, @Jovem Pan Jaboticabal pelo Instagram e também Jovem Pan Jaboticabal no Facebook. Faleceu ontem, aos 76 anos de idade, o empresário José Carlos Artoni. Era filho do senhor José Artoni e da senhora Elvira Vendramini Artoni. Deixa viúva a senhora Silvana Martinez Baraldi Artoni. Deixa os filhos Murilo, Carla e Paula. O início do velório será daqui a pouco às 7h30 da manhã no Complexo Terra Nossa, no Prever, na 15 de novembro. Mas para falar um pouco mais do empresário José Carlos Artoni, que muito contribuiu para a construção de Jaboticabal, literalmente, né? Foi presidente da CIAJA, participou da CDL, um empresário muito importante aqui em nossa cidade. Em nome do Grupo Borini, Jovem Pan, os nossos sentimentos. Mas vamos manter um contato nesse momento com o presidente da CDL, onde José Carlos Artoni também passou como tesoureiro ali daquela entidade, muito importante em Jaboticabal. César Tomé fala nesse momento em relação ao falecimento do empresário José Carlos Artoni. Bom dia, Tomé. Bom dia, Reginaldo. Bom dia a todos os ouvintes. Hoje é com o coração apertado que nós estamos aqui, Reginaldo, para falar um pouquinho do José Carlos Artoni. Ele que por vários anos participou da Câmara de Dirigentes Lojistas de Jaboticabal, da qual hoje eu estou presidente. Então, em meu nome, em nome dos meus diretores, associados, nós queremos deixar aqui os nossos votos de sentimentos para toda a família e também para nós comerciantes, né? O Zé Carlos sempre foi um comerciante atuante dentro da cidade de Jaboticabal. Enquanto passou aqui pela Câmara de Dirigentes Lojistas, foi muito atuante também. De 96 a 2004, ele ocupou o cargo de tesoureiro
Então, o Zé Carlos Artoni deixa uma lacuna muito grande para a nossa sociedade, principalmente para nós comerciantes, que tínhamos como referência, né, no empreendedorismo, na forma de agir pessoal, humilde, enfim. Nesse momento, as nossas orações se estreitam com a grande maioria da nossa sociedade. Junto com todos, queremos externar aqui o nosso mais sinceros votos de pêsames a toda a família. O Zé Carlos, enquanto passou pela CDL, é testemunho das colaboradoras da CDL e de todos que ali participaram, sempre fiel aos seus ideais e também um homem justo, né? Então, eu quero deixar aqui nesse momento, agradecer pela oportunidade, por poder externar esse momento, em nome da CDL, do Sim Comércio, expressar a toda a família os nossos sentimentos e dizer, né? Por um lado fica a saudade, por outro lado tivemos também em alguns momentos a honra de conviver com o Zé Carlos, seja através da entidade, seja através do meio comercial. Então fica aqui o nosso respeito, o nosso carinho a toda a família e também externando aqui os nossos sentimentos. Quero agradecer a Jovem Pan por essa oportunidade e mais uma vez, em nome da CDL do Sim Comércio, a família enlutada do José Carlos Artoni, deixar aqui os nossos mais sinceros sentimentos. Um grande abraço a todos. José Carlos Artoni, o velório será daqui a pouquinho, às 7h30 da manhã, no Complexo Funerário Terra Nossa, ali na 15 de novembro. O encerramento das homenagens às 14 horas. Portanto, fica aqui então os nossos sentimentos em nome do Grupo Borini, da Jovem Pan Jaboticabal, ao empresário, ao passamento do empresário José Carlos Artoni. Inclusive, recentemente fazíamos um tratamento no mesmo local, né? Tratamento espiritual em Franca, e ele estava lá, todo feliz, confiante. Muita luz, muita paz, nossos sentimentos, José Carlos Artoni. Sentimentos também a toda a família Artoni, a Sônia, a Humberto, enfim. 7h10, 7h10. Daqui a pouquinho as informações da polícia para você aqui na Jovem Pan. Orçamentos de políticas públicas voltadas para garantir direitos dos povos indígenas e negro e das mulheres têm apresentado ampliações nos últimos anos. Isto é o que mostra o relatório intitulado Orçamento e Direitos, Balanço da Execução de Políticas Públicas 2024, que foi produzido pelo Instituto de Estudos Socioeconômicos, o INESC. No ano passado, por exemplo, os investimentos do governo federal para a promoção da igualdade racial aumentaram tanto no Ministério da Igualdade Racial quanto em outras pastas responsáveis por ações intersetoriais. O montante saiu de R$ 73 milhões em 2023 para 125 milhões no último ano. A assessora política do INESC, Carmela Zigoni, explica o panorama de investimentos nesta área nos últimos anos. Foi uma política reconstruída, né? Ela havia sido extinta no governo anterior, então ela volta a ser uma política pública, a ser uma pauta de Estado. Houve significativos avanços, né, no sentido da criação de um ministério, do investimento no Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, que é uma parte importante dessa política, porque desce a política pública para os estados e municípios, e além disso, outras ações que não são orçamentárias, mas que são fundamentais, né, como monitoramento de políticas públicas, disponibilidade de informações ao público, enfim. Então, além de um investimento vultuoso, também a reconstrução das estruturas da política pública. O relatório do INESC também mostra que os recursos destinados à política de demarcação de terras indígenas aumentaram 62% no ano passado, em comparação com 2023. O valor subiu de R$ 232 milhões para 377 milhões. A assessora política do INESC, Elisa Rosas, destaca as melhorias e a necessidade de garantia de direitos dos povos indígenas. Houve
avanços. 2024 a gente pode considerar que foi positivo o esforço do Planalto, mas também o esforço dos órgãos, como a FUNAI e o MPI, para executar o orçamento que já havia sido aumentado. No entanto, o que a gente vê também é que talvez ainda não seja o suficiente para garantir uma vida, né, o bem viver, o bem-estar dos indígenas, dos povos indígenas, que estão agora num momento de muito ataque, né? Então, eles, tanto do STF, com uma tentativa da Câmara de Conciliação para permitir a exploração econômica nas terras indígenas, também no Congresso Nacional tem a proposta de uma PEC, que também procura retomar a ideia do marco temporal. Ainda segundo destaca o INESC, em relação às políticas voltadas para as mulheres, especificamente sobre a criação de 3 programas do Ministério das Mulheres, foram autorizados R$256 milhões no ano passado. No entanto, pouco mais de 14% do valor foi efetivamente pago. Os valores se referem aos programas Igualdade de Decisão e Poder para Mulheres, Mulher Viver Sem Violência e Autonomia Econômica das Mulheres. Nas ações voltadas aos quilombolas, o estudo do INESC mostrou que foram destinados R$12 milhões para o fortalecimento da comercialização, abastecimento e acesso a mercados voltados à agricultura familiar, povos e comunidades tradicionais. O valor é considerado insuficiente pelo INESC para fomentar a produção quilombola. Procurados pela nossa equipe, os Ministérios das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Povos Indígenas não deram resposta sobre os investimentos nas áreas citadas até a finalização desta reportagem. Produção e reportagem, Diego Brião. São 7h14, 7h14. Esse é o Jornal da Manhã pela Jovem Pan. Muito bom dia. Você tem aí uma terça-feira muito especial. Você tem uma terça-feira produtiva. Estamos ao vivo aqui também no Instagram, @Jovem Pan Jaboticabal, e também no Facebook. Bom, eu vou falar da gripe aviária daqui a pouquinho, mas vamos falar agora da vacinação da gripe em Jaboticabal. Vacinação. Sábado agora aconteceu o dia D da vacinação contra a gripe, né? Então vou manter um contato agora com o Diego Nogueira. Dr. Diego Nogueira, ele que é secretário de Saúde de Jaboticabal, para falar aí em relação ao trabalho dessa vacinação, né? Quem pode, quem vacinou, quantas pessoas foram vacinadas neste sábado, né? Nesse último sábado, e como será agora essa semana aí da vacinação, né? Até porque o inverno está chegando, as doenças respiratórias aumentam. Complicado. Doutor Diego, seja bem-vindo. Bom dia, ouvintes. Doutor Diego, secretário municipal de saúde de Jaboticabal. O dia de vacinação contra a gripe, realizado no último dia 17, imunizou 1.010 pessoas no grupo prioritário. Foi um sucesso. Teve vacinação em todos os CIAFs, né, em todas as unidades básicas de saúde e também na Praça 9 de Julho. Além disso, uma equipe de vacinação trabalhou exclusivamente para imunizar as pessoas acamadas que não tinham a possibilidade de deslocamento até o local de vacinação. A ação foi muito importante para Jaboticabal e que aumente a cobertura vacinal contra a gripe. Lembrando que a vacinação continua em todos os CIAFs, exceto ao CIAF Centro, tá? De segunda a sexta-feira, de acordo com o horário de funcionamento da sala de vacina de cada unidade. Nesta etapa, podem ser vacinados apenas os grupos pertencentes ao grupo prioritário, que são crianças de 6 meses a 5 anos, trabalhadores da saúde, gestantes, puérperas, professores da educação básica ou superior, idosos com mais de 60 anos ou mais, pessoas em situação de rua, profissionais das Forças Armadas, de segurança e salvamento, aquelas pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, tá bom? Essa é independente da idade. Pessoas com deficiência permanente, os caminhoneiros e os trabalhadores no transporte rodoviário e coletivo. A gripe é uma doença que pode gerar complicações graves, especialmente em pessoas
com a saúde mais vulnerável. Por isso, é fundamental que os grupos prioritários procurem um dos postos de vacinação e se imunize. Conte conosco. Um grande abraço. Tá certo, então. Tá aí. Palavras do secretário de Saúde da Prefeitura de Jaboticabal, Dr. Diego Nogueira. Muito importante, né? Eu, por exemplo, estou gripado aqui. 7 horas e 17 minutos. 7h18 agora. Esse é o Jornal da Manhã. Agora vamos falar da gripe aviária. Tem aquele mito, né? Mas será que passa para o humano? Está acontecendo lá no sul, lá no Rio Grande do Sul. Mas vamos saber mais informações e tirar os mitos, né? Fato ou fake da gripe aviária. A União Europeia suspendeu nesta segunda-feira a compra de carne de frango e derivados do Brasil. Outros países já adotaram a mesma medida, como China, México e Argentina. A decisão acontece após a confirmação do Ministério da Agricultura do primeiro foco de gripe aviária em uma granja comercial em Montenegro, no Rio Grande do Sul. Segundo Gilberto Braga, economista e professor de finanças do IBMEC, em contrapartida, a medida pode trazer um pequeno alívio nos preços no mercado interno. Com a falta de compra dos países exportadores, todos os outros estados também deixarão de exportar e é bastante provável que essa produção que não está sendo comprada pelos estrangeiros seja disponibilizada no mercado interno. Então, para o consumidor brasileiro, pode ocorrer uma diminuição de preços, embora o efeito global disso seja de aumento de preços a nível internacional. O Ministério da Agricultura e Pecuária informou que todas as medidas previstas no plano de contingência estão sendo implementadas com eficiência. O consumo de carne de frango e ovos, desde que preparados corretamente, não representa riscos de transmissão do vírus. A explicação é do infectologista Estevão Urbano. A transmissão se dá geralmente, e embora raro, quando os humanos têm contato diretamente com as aves que estão doentes pelo contato direto, pelas secreções respiratórias das aves, mas não pelo consumo da carne. Então, dentro dessa visão, as pessoas podem continuar consumindo os produtos de frango com segurança. Além do foco confirmado no Rio Grande do Sul, uma propriedade em Argnópolis, no Tocantins, está sob investigação. Amostras preliminares indicam a presença do vírus influenza A, mas com baixa probabilidade de ser uma cepa de alta patogenicidade. A situação está sendo monitorada pelo Ministério da Agricultura. O governo de Minas Gerais destruiu 450 toneladas de ovos provenientes da granja em Montenegro, no Rio Grande do Sul, que teve o primeiro foco de gripe aviária identificado no Brasil. Foi uma medida para prevenir o avanço da doença. A influenza aviária ou gripe aviária é uma doença viral que afeta principalmente aves, mas também pode infectar mamíferos e os seres humanos. A infectologista Luana Araújo explica que, apesar de não haver transmissão entre humanos, a doença tem alto índice de letalidade. Não é uma gripe que tem uma transmissão entre humanos, ela está muito mais ligada à exposição da pessoa à ave contaminada. Então, essa exposição, o contato com secreções, o contato respiratório, né, no mesmo ambiente que esses animais. Então, é muito mais uma exposição direta a essa circunstância do que uma transmissão humana a humana. Então, felizmente, isso não é um problema. O problema é que ela, nos humanos, ela tem uma alta letalidade. A gente está falando aí em torno de 50%. É bastante coisa. Por isso que não é uma questão que a gente pode deixar correr sem uma observação muito clara. E apesar de não ter uma transmissão humana-humana sustentada, a gente não vê isso acontecer, a exposição, principalmente em locais onde há grandes produções agropecuárias, ela pode ser bastante importante e isso significar uma sobrecarga no sistema de saúde e um pânico que é absolutamente desnecessário. Os ovos infectados no Rio Grande do Sul não eram para consumo, eram ovos férteis usados na produção de aves. Eles foram enviados para incubatórios de Minas Gerais
Paraná e do próprio Rio Grande do Sul. Argentina, China, Chile, México, Uruguai e União Europeia suspenderam as compras de aves brasileiras. O Ministério da Agricultura determinou a adoção imediata das medidas de saneamento previstas no plano de contingência, como a destruição dos ovos para evitar qualquer risco sanitário. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, disse que o foco da doença deve ser extinto em menos de um mês. O foco de gripe aviária, ele se extingue em 28 dias. Se a gente bloquear o foco, não deixar ele se dissipar para outras regiões, em 28 dias ele está eliminado. É óbvio que a gente pode antecipar isso com a inutilização da produção desse foco que já foi feito. Aí também a rastreabilidade dessa produção, para onde esta empresa enviou os ovos oriundos dessa granja. Também já foi feito e vamos inutilizá-lo. Com isso, a gente bloqueia para que novos focos comecem a ser dissipados. É possível, e a gente está com essa expectativa de que em 28 dias esse foco está completamente eliminado, as ações sanitárias já tenham sido concluídas e com transparência a gente informa a Organização Mundial de Saúde Animal e os países compradores da carne brasileira, e aí daí é possível então, eles se dando por satisfeito, a gente reestabelecer. O Ministério da Agricultura e Pecuária confirmou que as mortes de 38 cisnes e patos do Parque Zoológico de Sapucaia do Sul, o maior do Rio Grande do Sul, foram causadas pela influenza aviária. Em nota divulgada, a Associação Brasileira de Proteína Animal e a Associação Gaúcha de Avicultura afirmaram que a situação é pontual, que as medidas necessárias foram adotadas e que a ocorrência não representa qualquer risco ao consumidor final. Produção e reportagem, Marco Aurélio Franco. As informações então para você, né? Carne de frango é a segunda carne mais consumida no estado de São Paulo, perdendo só para a carne bovina. E terceiro, a carne suína. E jabuticabal na mesma proporção, né? Carne bovina, carne vermelha, aí depois a carne de frango, carne de peixe e a carne de porco. 7 horas e 24 minutos, 7h24, intervalo rápido, daqui a pouquinho, vou falar aqui sobre o poupa-tempo, né? Tá passando aí, ampliando vários atendimentos, sistemas de atendimentos, o poupa-tempo. E aqui em Jabuticabal, uma das pessoas que foram intermediadoras para que o poupa-tempo acontecesse foi Raul Vicentini, juntamente com o prefeito, professor Emerson. Vamos, depois do intervalo, falar sobre isso aqui. Ele que esteve em Jaboticabal recentemente, foi coordenador do poupa-tempo por muito tempo, né? Trocadilho aqui. Já depois do intervalo. E daqui a pouquinho as informações da polícia. Fique ligado. Atenção, atenção! Quer um sorriso novo e perfeito? A Clínica Sorri Sim tem a solução para você. Somos especialistas em transformar sorrisos e estamos oferecendo condições de pagamento imperdíveis para você conquistar o sorriso dos seus sonhos. Não perca essa oportunidade exclusiva. Agende agora mesmo sua consulta pelo WhatsApp 16 992 01 7636. Estamos na Rua Rui Barbosa, 1233. Repito, Rua Rui Barbosa, 1233. Ligue já e garanta seu novo sorriso. Clínica Sorri Sim. Você bem com você. A Sicredi Aliança Paraná São Paulo vai comemorar 40 anos e preparou 40 prêmios para você. São 2 Ford Ranger Limited 0 km, 8 Chevrolet Onix LT 0 km, 10 iPhone 15 e 20 Smart TV Samsung 50 polegadas. Mais de R$1,5 milhão em prêmios. Procure a sua agência Sicredi Aliança Paraná São Paulo e saiba como participar. Certificado de autorização SPANE número 04-03815/2024. Promoção número 2024-02386. Já pensou em tocar algum instrumento? Na Little Espaço Musical, a música é para todas as idades. Oferecemos cursos individuais para crianças e adultos em piano, teclado, violão, guitarra, ukulele, contrabaixo, flauta doce e transversal, clarinete, saxofone e canto. Nossos professores são experientes e qualificados, prontos para te guiar no seu ritmo. E lembre-se, nunca é tarde para aprender. Little Espaço Musical, contato 16 99752 4195.
95. Venha fazer parte da nossa família musical. Música, informação, Jovem Pan. Rica Farma, a sua farmácia de confiança em Jaboticabal. Atendimento profissional, estoque com grande linha de medicamentos e descontos especiais para aposentados. Aberta de segunda a sexta-feira das 8 às 18 horas e aos sábados das 8 ao meio-dia. Na Rica Farma você também encontra ampla variedade em perfumaria. Peça pelo WhatsApp 32049110. Entrega grátis. Rica Farma, na Castro Alves 1413. Já pensou em turbinar a comunicação do seu negócio com o poder da inteligência artificial? Como criar mais sem aumentar a sua equipe? Com a SAMP, você revoluciona a forma de produzir conteúdo. Transforme relatórios em newsletters, PDFs em infográficos, vídeos em notícias e notícias em posts para as redes sociais. Acesse samp.ai e descubra o poder da inteligência artificial na comunicação do seu negócio. Jovem Pan Jaboticabal, ZYG 211, FM 107,3. Emissora do Grupo Borini de Rádio. Você pode concordar ou discordar. Para nós da Jovem Pan, o mais importante é a liberdade para opinar. É a liberdade para discutir os fatos. É o jornalismo independente. Porque nós somos independentes. Jovem Pan, jornalismo independente. O Poupa Tempo ampliou sua capacidade de atendimento em 2024. 4.300 serviços passaram a ser disponibilizados e 57 mil novas vagas de agendamento nos 245 postos do estado também foram abertas. O aumento de 25% faz parte do plano de modernização da gestão pública, liderado pela Secretaria de Gestão e Governo Digital do Governo do Estado de São Paulo. O programa registrou ainda 45 milhões de atendimentos presenciais e 76 milhões de interações digitais no último ano. Desde o início da atual gestão, foram abertos 36 novos postos em cidades como Embu das Artes, Louveira e Tietê. Mesmo com a expansão, o Poupa Tempo economizou 228 milhões e 800 mil reais em 2024. O investimento total foi de 150 milhões de reais, com foco em infraestrutura, digitalização e inovação. Em 2024, o programa recebeu prêmios como o iBest e o Smart Customer, com o projeto São Paulo em Libras. A aprovação entre os usuários chega a 98,7%, segundo o governo de São Paulo. Por falar em Poupa Tempo, logo após a pandemia, o Poupa Tempo foi inaugurado aqui em Jaboticabal. Na época, o governo era no final, né? Antes da pandemia. No final. O governo era o Dória, aí depois foi o vice-governador Rodrigo Garcia. O vice-governador Rodrigo Garcia esteve, inclusive, em Jaboticabal, e uma das pessoas chaves, que era o coordenador de habilitação dos Poupa-Tempos do estado de São Paulo, foi Raul Vicentini, que esteve recentemente aqui em Jaboticabal, fazendo uma visita aqui às autoridades e também falou à Jovem Pan. Esteve aqui nos estúdios da Jovem Pan, Raul Vicentini. Falar com ele então. Bom dia, Raul. Claro, primeiro um prazer estar aqui na nossa querida Rádio Jovem Pan. Meus cumprimentos aqui ao Marcelo, o Mazeu, o Fábio, que nos acompanha. E Jaboticabal é uma cidade de referência pra gente, né? Eu que sou aqui de Batatais, então a gente conhece muito o que é o município médio, né? Batatais, que na região de Ribeirão Preto, ela também é uma cidade pujante, uma cidade economicamente ativa, na área do agro. Jaboticabal que se mostra, né? Uma cidade muito forte economicamente.
E quando a gente vem aqui para reencontrar os amigos, evidente, para contar um pouco do que a gente tem feito pelo Estado de São Paulo, eu que disputei a eleição passada, sou suplente de deputado, retornar aqui, rever os amigos é sempre muito importante para a gente. Bom, a sua visita a Jaboticabal, claro, também visando aí o executivo, o prefeito Emerson, né? Esse trabalho de parceria, até porque você faz parte da implantação do Poupa Tempo aqui em Jaboticabal, né? Olha, não tenha dúvida, quando nós estivemos lá no Detran em São Paulo, primeiro eu fiquei 5 anos, né, na gestão, e o primeiro passo era modernizar as unidades do Detran. Quer dizer, poder dar um atendimento ao cidadão que precisava ali do seu documento, e tudo na época era praticamente de forma manual, não tinha o digital. Então a pandemia ela praticamente acelerou esse processo. Então nós criamos os canais digitais, no tempo nós ficamos lá, criamos a CNH digital, o documento digital, né, o documento do veículo. Isso facilitou a vida do cidadão. E aí depois com a implantação dos Poupas Tempos, em Batatais inclusive tem uma unidade, na região aqui Jaboticabal, Taquaritinga, Serrana, Orlândia e outras cidades que hoje é uma referência para a região para poder atender bem o cidadão que precisa de forma rápida, prática, ter o seu documento ou documento de veículo ou outros serviços, né? Questão habitacional do CDHU, os tributos municipais que podem ser inseridos dentro do aplicativo do Poupa Tempo. Então o cidadão de forma muito prática, né, intuitiva, ele vai lá, ele paga o ISS, ele paga o IPTU. Então é um combo de serviços onde as pessoas podem se utilizar não só de forma presencial, mas também pelo modo digital. A importância de ter parceiros, né, pessoas que estão ao seu redor, como Dimas Ramalho, como o ex-prefeito Kassab, né, que hoje está no governo Tarcísio. Olha, a minha relação com o Kassab, que hoje ele é o presidente nacional do PSD, né, então nós temos uma relação muito... Pra ter ideia, Reginaldo, hoje o PSD é o partido que tem o maior número de prefeitos, tirando a federação, que é a União Brasil e o PP, hoje o PSD é o partido que tem o maior número de prefeitos no Brasil, seguido pelo MDB. Nós temos a maior bancada no Senado Federal, e nós temos uma bancada muito forte no Congresso Nacional de Deputados, né, com mais de 40, agora foi para 46 deputados. Quer dizer, então o PSD representa realmente, né, uma força política no estado de São Paulo e no Brasil, liderado pelo Kassab, e eu que fui chefe de gabinete da gestão Kassab na Prefeitura de São Paulo, quando ele foi prefeito, né, a nossa relação é muito antiga, né, na política. Eu que também fui chefe de gabinete do deputado, então deputado Dimas Ramalho, que era deputado federal em Brasília, e o Dimas foi deputado por 3 mandatos de estadual e 3 mandatos federal. E quando o Dimas vem para o Tribunal de Contas, a gente acompanha ele, e eu também, né, assessoro ele, acabei ocupando também a chefia de gabinete, tanto no gabinete do conselheiro como na presidência, quando ele assumiu a presidência do Tribunal de Contas. Então, conviver com esses atores da política, pra gente, é um momento, aí cada momento tem o seu momento especial de aprendizado, porque são pessoas que conhecem a máquina pública, conhece o que é importante realmente para a população, né? Sabe desenvolver políticas públicas para melhorar a vida das pessoas. Então foi um momento muito importante que a gente aprendeu com essas lideranças, e o Kassab é um professor, né? A gente entende que o Brasil ele tem que sair um pouco desse ranço, né? Do radicalismo, e o Kassab sempre apaziguador, sempre trazendo um momento na política de serenidade, de equilíbrio, e a gente faz política assim, nós não conseguimos fazer política de outra forma, né? Com xingamento, com agressividade. A política é um momento de que você pode utilizar no determinado cargo que você está, e aonde você está, e os cargos são passageiros, e a gente entende isso, como o mandato é passageiro também, né, e acaba, poder contribuir e melhorar a vida das pessoas. Se não for por esse motivo, por que a razão está na política? Então, a gente leva a política como um sacerdócio mesmo, poder fazer com que a vida das pessoas possa melhorar.
Tá certo. Bom, Raul Vicentini, quero agradecer a sua presença aqui na Jovem Pan. Seja bem-vindo mais uma vez a Jaboticabal, né? Traçando aí grandes alianças para um futuro promissor para a cidade de Jaboticabal e para todo o estado de São Paulo. Muito obrigado. Mais uma vez, seja bem-vindo. Reinaldo, muito obrigado pela acolhida aqui. Você que é uma referência no jornalismo, né, na radiodifusão. Poder estar aqui também para mim é um motivo de orgulho, né? Sendo entrevistados aqui pelos microfones da Rádio Jovem Pan, pelo seu comando aqui. E é uma alegria poder sempre voltar e retornar aqui a Jaboticabal e rever os amigos. Muito obrigado. Raul Vicentini. Isso aí tem história, hein? História. Presente aqui na Jovem Pan. 7h37, 7h37. Vou falar agora de um evento que vai acontecer na Praça 9 de Julho, no próximo sábado. Eles estarão na Praça 9 de Julho, é o Risadaria Hospitalar. Vale a pena você ouvir, você que não ouviu, vale a pena você ouvir. Porque essa galera aqui, eles fazem um trabalho muito bacana em hospitais, em casas de idosos, né? Em abrigos de idosos. Dr. Fernando Arrobas conta um pouquinho desse trabalho, né? De levar a alegria dos palhaços da Risadaria SOS Risos, Risadaria Hospitalar, nos hospitais e também nas casas de repouso de idosos aqui em Jaboticabal. E eles vão fazer, eles farão agora, sábado agora, dia 24, eles vão fazer uma campanha, já estão fazendo a campanha do agasalho, né? Quem tiver um agasalho pode levar na Câmara Municipal, que lá é um ponto de entrega. Mas no sábado, se você tiver aquele agasalho, né, tá em bom estado, claro, né? Roupa boa também se doa, né? E se doa com o coração. É só levar pro pessoal, os palhaços da saúde, SOS Risos, Risadaria Hospitalar, sábado a partir das 9 da manhã, na Praça 9 de Julho, eles estarão lá. É um barato. Olha, são profissionais liberais, pessoas do lar, advogados, professores, advogadas, médicos, enfim, são vários segmentos de profissão aqui que trabalham num bem melhor. Tem professores também, professoras, né, diretores de empresários, muito bacana. São 22 pessoas envolvidas aí para fazer feliz as pessoas acamadas. E muito bacana essa iniciativa. Dr. Fernando Arrobas, bom dia mais uma vez por tê-lo aqui na Jovem Pan. Olá, caros ouvintes da Jovem Pan. Meu nome é Fernando Arrobas. Venho até vocês representando o grupo SOS Risos de Jaboticabal, um grupo de palhaçaria hospitalar. O nosso grupo leva ao Hospital e Maternidade Santa Isabel, todas as segundas-feiras, a partir das 18h30, um momento de risos, de alegria, sorrisos, um momento acolhedor e de muito respeito. Somos 21 doutores palhaços e nos encontramos com esses funcionários, médicos, pacientes e acompanhantes de pacientes neste ambiente hospitalar. Em alguns momentos também levamos os nossos trabalhos fora do hospital, por exemplo, em algumas instituições de longa permanência de idosos, os asilos. Mas neste momento eu gostaria de fazer um convite a toda a população para participar conosco de uma atividade, a nossa primeira atividade fraterna com o nosso município, ou para o nosso município, destinada à população de baixa renda, a população mais carente. Faremos, em breve, a nossa campanha do agasalho, que será realizada no dia 24 de maio, um sábado, na Praça 9 de Julho, das 9 ao meio-dia. Convidamos a todos que, se puderem, em suas residências, separem alguns artigos para o frio, como calçados, meias, calças, camisas, roupas de cama, como lençóis, cobertores, roupa de banho, como toalhas, enfim, tudo aquilo que sabemos que pode amenizar o frio que em breve estará às nossas portas. Lembrando principalmente agasalhos. Tudo que for arrecadado será destinado a entidades com a devida prestação de contas à população.
Informo também que teremos um ponto fixo de arrecadação destinado a estas doações. Este ponto fixo será na Câmara Municipal de Jaboticabal, onde receberemos esses itens entre os dias 17 de maio e 17 de junho. Deixo aqui então, mais uma vez, registrado o convite. Dia 24 de maio, sábado, das 9 da manhã ao meio-dia, na Praça 9 de Julho, uma grande alegria receber a todos, nós do grupo SOS Risos, nossos 21 palhaços, que estaremos lá na praça, abraçando cada um de vocês, mas com a finalidade maior da arrecadação de itens para o enfrentamento do frio. Desde já, agradeço a oportunidade, que Deus nos abençoe a todos. Dr. Fernando Arrobas, Risadaria Hospitalar. Então, gente, você está passando pelo centro da cidade aí, tem um agasalho em bom estado, claro, já pode deixar depositado ali na Câmara Municipal. É um ponto de coleta, um dos pontos de coleta do pessoal da Risadaria Hospitalar. Essa ação beneficente aí, muito bacana. Eu faço questão de falar o nome aqui todas as vezes dessa galera aqui, muito mais que especiais. A doutora Amanda Célico, advogada. Ana Cláudia Biondi Pereira, pedagoga. Hoje é o dia do pedagoga, né? Parabéns aí a Ana Cláudia Biondi. Também a outra, né? Professora, Ana Lúcia Fazan, parabéns. Carla Maria Boarini, parabéns, professora também. Cláudia Regina Regamazzi, secretária. Cláudia Regina Regamassi, desculpa. Edu Valério, advogado, nosso sócio aqui na Jovem Pan, doutor Edu Valério. Fabrício Sanas, ele é analista de TI. Fernando Aurélio Arrobas Martins, né? Aurélio Arrobas Martins. Famoso esse nome, né? E essa pessoa muito importante aí encabeçando o estudo, doutor Fernando Aurélio Arrobas Martins, cirurgião dentista, músico e também palhaço da Risadaria Hospitalar. A Flávia Marcucci Tussi, esteticista. O Lacerdinha, o Elcio Lacerda Júnior, auxiliar de almoxarife e pagodeiro também, né? O João Carlos dos Reis. João Carlos dos Reis é administrador de empresas. João Carlos Pinto de Lima, metalúrgico. Joelma Adriana de Faria, professora e psicoterapeuta. Psicopedagoga. José Carlos Teixeira do Amaral, aposentado. Luciano de Souza Alfredo, professor. Maria Cristina Seabra Mialik, empresária. Mônica dos Reis Ferreira, a médica, ela é médica, a doutora Mônica. A Neuza Batistella Bessa, ela é do lar. Patrícia Donadon Rodrigues, doutora Patrícia, advogada. Poliana de Souza Dantas de Lucas, supervisora de ensino. Também temos aqui a Sandra Mara Campana Fiorese, professora. Sandra Maria Amin Reis, do lar. E Valéria Bolognese Castro, professora. Então aí, essas pessoas aí maravilhosas do grupo Risadaria Hospitalar. Sábado agora, na Praça 9 de Julho, leve seu agasalho, muito bacana, uma apresentação muito legal deles, né? Vocês vão gostar, tenho certeza. 7h45, Jornal da Manhã. A contratação de trabalhadores autônomos ou de pessoas jurídicas para prestação de serviços, a chamada pejotização, pode ampliar os casos de trabalho análogo ao de escravo no Brasil. Foi o que alertou no Senado Federal o Ministério Público do Trabalho. Durante a audiência especial em comemoração aos 30 anos do Grupo de Fiscalização Móvel, o procurador Luciano Aragão afirmou que com a liberação da pejotização, direitos deixarão de
de existir e mais pessoas ficarão vulneráveis à escravidão contemporânea. Porque eu acredito que a crise vai se agravar. Estamos sob uma ameaça mais grave e iminente de que todos os trabalhadores vão perder um direito mais fundamental, que é o direito a ter direitos. E é exatamente isso que vem acontecendo com o grupo de 16 trabalhadores que foram resgatados em Moju do Pará. Trabalhadores cuja ação civil pública ajuizada para a garantia de seus direitos está suspensa como reflexo de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. O alerta do MPT veio diante da decisão do Supremo Tribunal Federal. No início de abril, o ministro Gilmar Mendes determinou a suspensão em todo o país de processos que tratam da pejotização. Milhares de trabalhadores acionaram a justiça para buscar o reconhecimento do vínculo empregatício após contratações como PJ, pessoa jurídica. Nesse tipo de contrato, o trabalhador assume obrigações semelhantes às de quem tem carteira assinada, mas sem os mesmos direitos. Para o procurador Luciano Aragão, trata-se de uma fraude que não deve ser aceita. A minha mensagem hoje é de conclamar todos que estão presentes, a sociedade, as nossas instituições, a não desistir, a não admitir retrocessos e a fazer o que tiver no nosso alcance para lutar contra esse risco que para sobre o trabalhador brasileiro. Precisamos enfrentar o julgamento do próprio direito do trabalho e defender que o trabalhador não pode ser descartado, o trabalhador não pode ser escravizado. A derrota dos trabalhadores será a derrota da humanidade. Estudantes do 8º ano do ensino fundamental e da primeira série do ensino médio da rede estadual de ensino terão apoio de uma assistente de correção virtual por inteligência artificial nas atividades da ferramenta Tarefa SP, destinada às lições de casa. Um projeto piloto da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo destinado a essas turmas tem como objetivo ampliar o acesso dos estudantes à resolução de questões dissertativas e apoiar os professores na correção desse tipo de exercício. O projeto piloto integra uma série de ações educacionais da pasta com foco na inovação da educação com o apoio das tecnologias. A correção de questões discursivas deve ser aplicada a 5% dos exercícios disponíveis no Tarefa SP e voltados, neste momento, a alguns componentes curriculares específicos, como língua portuguesa, matemática, ciências, química, física, geografia e história. Essas respostas, avaliadas pela inteligência artificial no projeto piloto, não valem nota. Na aplicação, estudantes têm acesso a questões que exigem respostas ou objetivas ou dissertativas. O secretário da Educação, Renato Feder, fala sobre a implantação do projeto piloto. No estado de São Paulo, nós temos o Tarefa SP, onde os alunos fazem milhões de tarefas todos os dias. E agora a gente tem um projeto piloto de inteligência artificial ajudando os professores a corrigir questões abertas. As questões abertas, elas desafiam muito mais o estudante, que tem que escrever a resposta e pensar. Só que essas correções, elas também necessitariam de milhões de horas dos nossos professores. Então a inteligência artificial, ao corrigir as tarefas, elas melhoram o engajamento dos estudantes, aumentam o esforço deles e priorizam o tempo dos professores na parte mais importante, que é para ensinar e não somente corrigir as tarefas que os alunos estão escrevendo. As questões propostas na ferramenta Tarefa SP são disponibilizadas de acordo com o conteúdo lecionado pelo professor em sala de aula. No caso das questões dissertativas, quando o estudante finalizar uma tarefa específica, a sua resposta entra em uma fila de processamento e o assistente de correção por IA compara a resposta do estudante com a resolução esperada, elaborada pelo time de especialistas da Secretaria da Educação, e sugere se a questão foi respondida de forma correta, parcialmente correta ou incorreta, e também uma breve explicação. Em todas as situações
situações, o estudante pode avaliar o comentário que recebeu do assistente de correção. Todos os professores têm acesso aos exercícios e podem incluir comentários, assim como já acontece com as respostas às questões objetivas. Reportagem, Isabel Campos. A inteligência artificial. É o IA, o bebê reborn, tá tudo aí. 7 horas e 51 minutos, 7h51. Vamos a um intervalo rápido, daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial, nós temos aqui a presença dele, Adriano Perrone, trazendo as informações da polícia para você, ouvinte Jovem Pan. Neste mês das mães, um presente especial para quem gera vida em Jaboticabal. Chegou o Primeiro Abraço, um espaço exclusivo de urgência para gestantes, anexo à UPA. Agora, as futuras mamães têm atendimento imediato. É mais atenção e respeito à vida desde o início da jornada. Primeiro Abraço, para acolher, cuidar e proteger quem carrega nosso futuro no ventre. Prefeitura de Jaboticabal. Fique por dentro das promoções, das novidades e do que acontece em Jaboticabal e região. Siga Jovem Pan Jaboticabal nas redes sociais. Inscrições abertas para o vestibular de inverno de medicina da Unifadra Dracena, faculdade mantida pela Fundec. Dracena, que é uma cidade especial, povo acolhedor, um dos municípios mais seguros do estado de São Paulo. Para você que quer fazer medicina, este vestibular é pela nota do Enem e organizado pela VUNESP. Garanta sua vaga na turma 2026 do curso de medicina da Unifadra Dracena. A hora é agora. Faça sua inscrição no site vunesp.com.br. Informações 18 38 21 9004. As inscrições até o dia 16 de julho. Conheça mais a Faculdade Unifadra Dracena acessando o site fundec.edu.br. Vestibular de inverno para medicina pela nota do Enem é na Unifadra, mantida pela Fundec em Dracena. Mais de 55 anos no cenário educacional. Esta é a Jovem Pan. Number 1. 24 horas. Música. Notícia. Beraldo Costa Contabilidade, há muitos anos atuando no mercado em Jaboticabal, especializado em assessoria contábil, fiscal, trabalhista e legalização. Equipe com amplo conhecimento e experiência em sua área de atuação, profissionalismo e total confiança. Beraldo Costa Contabilidade, Rua São Sebastião 271, contato 3209-1060. Tem gente que continua no mesmo lugar por medo de começar. E tem quem decide virar o jogo. Na nova New Cursos, você vive uma experiência de aprendizado como nunca viu. Jornada intuitiva, gamificação, ranking, comunidade e foco total no que importa. Sua evolução de verdade. É o tipo de ensino que transforma, que te impulsiona, que abre novas portas. A vida que você tanto quer está te esperando. Acesse newcursos.com.br e comece agora a sua virada. Vai construir ou reformar? Conte com a Terto Materiais para Construção. As melhores marcas do mercado. Tudo em pisos, revestimentos, hidráulica, materiais básicos, esquadrias, metais, louças, portas, fechaduras, concreto usinado e muito mais. Com a Terto, você dá um up na sua casa. Entregamos tudo na sua obra. Terto Materiais para Construção. Loja 1, Avenida Major Novaes 199, fone 3209-4199. Loja 2, na Rua Castro Alves 2251, fone 3202-5255. Quem compara, compra Terto. Em entrevista coletiva, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, deu detalhes da prisão de Marcos Roberto de Almeida, conhecido como Tuta, apontado como um dos principais articuladores de um esquema internacional de lavagem de dinheiro vinculado ao PCC. Tuta foi recentemente condenado por associação criminosa e lavagem de capitais, com pena superior a 12 anos de reclusão. Ele estava foragido desde 2020 da Justiça brasileira e foi preso na última sexta na Bolívia. O criminoso chegou ao Brasil no domingo. O ministro Lewandowski classificou a prisão de Tuta como uma vitória e afirmou que a operação para trazê-lo ao Brasil foi complexa e precisou do aval do presidente Lula. O governo brasileiro teve uma vitória muito importante em sua luta contra o crime organizado.
Foi uma operação extremamente complexa, como se tratava de um preso em outro país. O presidente da República foi imediatamente informado e o presidente da República determinou que o Itamaraty, o Ministério das Relações Exteriores, fosse avisado e envolvido na negociação para trazer este criminoso para o Brasil. O nome de Tuta na lista da Interpol intensificou os esforços para sua localização e captura. Ainda ao detalhar o processo para trazer o líder do PCC ao Brasil, o ministro da Justiça lembrou que o Brasil integra uma rede internacional de cooperação sólida. Lewandowski também destacou a importância da integração entre as forças policiais. Os bolivianos entregaram este delinquente ao Brasil, na cidade de Corumbá, que é no Mato Grosso do Sul. A Polícia Federal enviou um avião para transportar este indivíduo para Brasília. Estas investigações começaram em São Paulo. Isto revela o entrosamento das forças locais de segurança, das forças que integram o sistema judiciário, com as forças federais, que é justamente aquilo que nós almejamos com a PEC da segurança que está tramitando no Congresso Nacional. Palavras do Lewandowski aí, né? Ministro da Justiça. Bom, 7 horas e 57 minutos, agora vamos para Jaboticabal. Apesar que tem PCC em Jaboticabal, mas teve uma queda grande a semana passada, né? Perderam muito dinheiro, 3 milhões de reais aí em média, em drogas apreendidas. 7h57. Agora vem ele, Adriano Perrone, as informações da polícia de Jaboticabal e região. Bom dia, Perrone. Bom dia, Reginaldo. Bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan FM. E pelo plantão de Polícia Web de hoje, eu sou Adriano Perrone e trago para você as principais ocorrências policiais de Jaboticabal e também na região. E vamos começar por Jaboticabal, onde homem agride e ameaça esposa na Coab 4. As equipes da PM, pela delegacia de Jaboticabal, apresentou uma briga de casal, onde o marido alcoolizado acabou agredindo a esposa e a coagiu com 2 facas. Diante dos fatos, ambos foram conduzidos à delegacia, onde o homem permaneceu preso. Também por Jaboticabal, um estudante da Unesp é agredido por 5 homens. O estudante, que voltava de uma festa, quando ao chegar em sua residência na madrugada, encostou uma caminhonete com 4 indivíduos que o agrediram com socos e pontapés. Segundo a vítima, os agressores também são estudantes e que uma rincha antiga entre as repúblicas de ambos. O boletim de ocorrência foi registrado na Polícia Civil e o caso será investigado. Um grave acidente deixou 2 vítimas fatais. A colisão aconteceu entre 2 carros no KM 15 da rodovia Mário Donegar, no sentido norte Ribeirão Preto. Após a colisão, os 2 veículos pegaram fogo e os 2 condutores morreram no local. Uma das vítimas era Cristiano, de 24 anos, e o outro condutor não tivemos a identidade. Em Matão, trabalhador fica desacordado após cair de andaime de 4 metros. A unidade de suporte avançado do SAMU foi acionada no Parque Flamboyant para atender uma queda de um andaime, onde um trabalhador do ramo de obras despencou de uma altura de aproximadamente 4 metros, ficando desacordado por determinado tempo. O acidente de trabalho aconteceu por volta das 10h20 da manhã, na Avenida Osmar Belintani, no Parque dos Flamboyants. A vítima, de 53 anos, realizava um serviço de pedreiro no local, quando se desequilibrou e acabou caindo. Rapidamente, seus amigos de trabalho acionaram o SAMU, que enviou o atendimento à unidade de suporte avançado com o médico. A unidade de salvamento do Corpo de Bombeiros também compareceu no endereço e prestou apoio aos socorristas do SAMU. O trabalhador chegou a ficar desacordado por um momento da queda, mas recuperou a consciência momentos depois. Os primeiros atendimentos foram feitos pela equipe médica no local. A vítima reclamava de dores fortes na região lombar. Logo depois do atendimento, o trabalhador foi encaminhado ao pronto-socorro, onde passaria por os exames e avaliação médica de atendimento no Hospital Carlos Malzoni. Então, as informações policiais de Adriano Perrone, esta manhã de terça-feira. Obrigado pelo carinho da audiência, final de mais um Jornal da Manhã. Estamos também no Instagram, @Jovem Pan Jaboticabal, e no Facebook, Jovem Pan Jaboticabal. Amanhã, a partir das 7 da manhã, muito mais informação para você, ouvinte Jovem Pan de Jaboticabal e região, para que você comece o dia muito bem informada, muito bem informado. Muito obrigado, uma ótima terça-feira a todos. Fiquem com Deus e até amanhã.
Você ouviu Jornal da Manhã, edição local.